Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É motivo de alegria, de satisfação nós estarmos na casa do Senhor, também chamada casa de oração. Aqui nós estamos em espírito e verdade para adorar o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Lucas 2, versículos de 1 a 7. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu gostaria de compartilhar nessa noite uma reflexão sobre o seguinte tema: Jesus, o Salvador prometido. Os primeiros pais da raça humana, Adão e Eva, eles pecaram, se sujeitaram ao domínio de Satanás, e por conta disso, cometendo o pecado da desobediência, foram separados de Deus. Mas Deus não queria que a humanidade perecesse, ficasse eternamente afastada de Deus. Por isso, prometeu enviar o Messias para destruir todas as obras de Satanás e trazer o homem e a mulher a se reconciliarem com Deus. E esse Messias prometido está exatamente no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus falara no passado que de uma mulher sairia uma semente que esmagaria a cabeça de Satanás, e essa semente da mulher nada mais é do que Jesus Cristo, aquele tão esperado pelo povo hebreu. Centenas de anos antes de Jesus nascer, profetas do Velho Testamento transmitiram a mensagem de Deus ao povo, dizendo que haveria de vir um Salvador ao mundo. Não somente disseram que viria o Salvador, mas também falaram de certos acontecimentos que antecediam a sua vinda ou ocorreriam a sua vinda. O Senhor Deus também revelou por meio de profecias bíblicas que Jesus é de fato o Messias, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E essa profecia a respeito de Jesus se cumpriu literalmente. E nós, quando examinamos o Velho Testamento, nós confrontamos exatamente com o Novo Testamento e percebemos que tudo que foi profetizado em relação a Jesus Cristo se cumpriu literalmente, conforme registrado no Novo Testamento. É lamentável que há muitas pessoas ainda no mundo que ainda não creem que Jesus Cristo é o Salvador, e muitas delas ainda esperam o Messias. Eu tive a oportunidade de conhecer Jerusalém em uma dessas viagens que eu fiz com a família, e tive a oportunidade de presenciar uma frase em hebraico que o guia traduziu, exatamente o judeu naquela frase dizendo que estavam esperando o Messias, e o Messias já chegou há muito tempo, há mais de 2000 anos atrás. Então, iremos fazer um passeio rápido a respeito das profecias que se cumpriram em relação a Jesus Cristo, fazendo essa ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Primeiramente, local de nascimento de Jesus, Belém, casa do pão. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, quem dele se alimentar não terá fome, fome espiritual. Em Miqueias, chamado um dos profetas menores, não porque
se traduza como insignificante, mas por conta do texto escrito pelo profeta, que é pequeno, é por isso que é classificado como profeta menor. Então, Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, profetizava já no passado a vinda de Jesus Cristo e o local onde Jesus Cristo iria nascer. Em Miqueias 5:2 está escrito: mas tu, Belém, Efrate, embora sejas pequena entre os cães de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então o profeta Miqueias profetizou que Jesus Cristo haveria de nascer em Belém. E aí vem o evangelista Mateus e registra exatamente o cumprimento dessa profecia em Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então observe que há 700 anos atrás, o profeta Miqueias profetizara que Jesus nasceria em Belém, e nós temos o Mateus, um antigo publicano, cobrador de imposto, que se converteu e passou a ser discípulo de Jesus, escreveu, registrando o nascimento de Jesus exatamente em Belém. Também foi profetizado que Jesus haveria de nascer de uma mulher virgem. Isso nós encontramos em Isaías capítulo 7, versículo 14, que está escrito: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Em Lucas capítulo 1, versículo 31 e 35, nós percebemos o cumprimento dessa profecia de que Jesus nasceria de uma mulher virgem, que não teve contato nenhum com o homem, e que Jesus seria gerado por obra do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, versículo 31 e 35, está escrito: e eis que o anjo, se referindo, ou falando a Maria, diz para ela: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? Quer dizer, ela nunca tinha tido relacionamento sexual com homem. Como seria gerado do seu ventre um ser? E respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabemos que o nascimento de Jesus veio de uma virgem, que engravidou por obra do Espírito Santo, não por obra humana, por algum tipo de relacionamento sexual. Em Lucas, como vemos, Maria era virgem e foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Apesar de José ser conhecido como o pai terreno de Jesus, a palavra de Deus ensina-nos claramente que José e Maria não viveram juntos como marido e mulher até Jesus nascer. Então não tiveram qualquer relacionamento sexual até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, não. Aí eles tiveram filhos, né? Entre os quais Tiago, que é escrito, o livro de Tiago, é filho de Maria. Então, essa doutrina, né, que Maria permaneceu virgem, não tem respaldo, com o devido respeito, quem entende contrário, na palavra de Deus. Então as palavras de Isaías se cumpriram tal como Deus havia prometido por intermédio do profeta Isaías, que nasceria de uma mulher virgem. Foi profetizado também que Jesus teria o Espírito de Deus. É interessante a nossa semelhança com o Filho de Deus, e nós
também como filho de Deus a partir da conversão, não é? Jesus recebe o Espírito Santo, e nós também, quando nos tornamos filhos de Deus, recebemos também o Espírito Santo. Então é interessante esse laço espiritual, né, de irmão de Cristo, né, irmão em Cristo mesmo, né? Então, em Isaías 42:1 está escrito: eis o meu povo, a quem sustento o meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Essa promessa feita pelo profeta Isaías foi realmente cumprida. Na verdade, Jesus foi cheio do Espírito de Deus, também chamado Espírito Santo. E quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 e 34, João testifica exatamente a presença do Espírito de Deus na vida de Jesus a partir do seu batismo, quando ele desce em forma de pomba e exatamente passa a fazer parte da vida de Jesus. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 32 e 34, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, essas palavras de João o Batista, né? Aquele que batizava, né? Chamado batismo de arrependimento, né? Era uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, aquilo que foi profetizado, que Jesus ia ser tomado pelo Espírito de Deus, exatamente quando ele foi batizado, isso aconteceu, conforme registrado no Evangelho de João. A rejeição de Jesus também foi profetizada. Em Isaías 53:3, esse capítulo, Isaías 53, é chamado capítulo do servo sofredor, que é todo o sofrimento profetizado de Jesus está no capítulo 53 do livro de Isaías. Diz assim Isaías 53:3: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentados nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. É interessante que até hoje Jesus também é desprezado, não é? Até hoje ele é rejeitado por muitas pessoas. E muitas vezes o próprio dia de Natal, não é? A festa natalina, a gente vê exatamente que as pessoas comemoram o Natal, mas deixa de fora o aniversariante, que é Jesus Cristo. Entra nas casas da bebida, bolos, comidas, está entendendo? Presentes, convidados, mas aquele que é o aniversariante do dia, que é Jesus Cristo, ele fica de fora. Ninguém nem se lembra. Aliás, Papai Noel é muito mais lembrado do que Jesus Cristo. Então a rejeição de Jesus Cristo ainda continua no coração de muitas pessoas, como aconteceu no passado. Então, por muitos anos o povo de Israel esperou o Salvador, que tinha sido profetizado há dezenas de anos atrás. Contudo, os israelitas não compreenderam a espécie de Salvador de Deus, que Deus haveria de enviar. Eles imaginavam que esse Salvador fosse tirar do Império Romano, né, do poder do Império, tirar do poder os romanos que governavam o mundo inteiro naquela época e que subjugavam o povo de Israel. Mas o plano de Deus foi enviar Jesus a fim de que eles pudessem ser salvos dos seus pecados, trazendo a mensagem de arrependimento. Deus sabia que Jesus seria rejeitado no Novo Testamento. E podemos ver exatamente, não é? A época, os religiosos da época, né? Odiaram muito Jesus. O próprio povo preferiu a soltura de um criminoso chamado Barrabás e a condenação de Jesus Cristo, como se fosse uma rejeição também, um abandono àquele que tinha sido profetizado como Salvador do povo de Israel. Foi profetizado também a entrada
de Jesus em Jerusalém. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, já tinha sido profetizado que Jesus entraria em Jerusalém em cima do jumentinho, em cima do jumento. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Essa profecia descreve com precisão a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado humildemente em cima de um jumento. E isso aconteceu conforme profetizado. E há esse registro em Mateus capítulo 21, versículos 7 e 9. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia diante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mas esse mesmo povo que aclamava em Jerusalém e recebendo Jesus Cristo como Salvador, uma grande parcela desse povo, no dia seguinte, estava no meio daquela multidão, dizendo: crucifica-o, crucifica, crucifica-o. Por isso que é uma das maiores mentiras que está dentro da nossa cultura, é uma afirmação dizer que a voz de Deus é a voz do povo. Aqui não. Uma boa parcela desse povo que recebe Jesus como Salvador em Jerusalém, montado em cima do jumento, estava exatamente dia depois: crucifica-o, 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 solta Barrabás e assim por diante. Foi profetizada também a traição de Jesus. No Salmo 41, 9, está escrito: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Judas Iscariotes, ele tem uma confiança tão grande depositada nele, que ele era o tesoureiro. Ele que cuidava das finanças da igreja em formação naquela época, a igreja de Jesus Cristo. Mas ele furtava. Quem está assistindo a novela Jesus percebe que ele pirava, não é? Dinheiro arrecadado. Ele já se tornara no passado escravo de dinheiro. Então, esse versículo diz que o traidor seria alguém íntimo de Jesus. E foi exatamente Judas Iscariotes que o traiu. Viveu com seus discípulos, inclusive ele pregava também a palavra de Deus, mas seu coração não era reto para Deus. Em João 12,6, percebemos que durante esse tempo, Judas furtava dinheiro, e por causa desse amor ao dinheiro, que Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Quantos males não são cometidos no mundo inteiro por conta do dinheiro? Quantas vezes pessoas de caráter se corrompem? Às vezes até religiosos se corrompem por conta do dinheiro. Então, por causa do seu amor ao dinheiro, ele conseguiu trair Jesus. E aí se cumpriu a profecia do Salmo 41, versículo 9. Em Mateus 26, 14, 16, resiste ao cumprimento dessa profecia, que um amigo íntimo de Jesus o trairia. E então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscavam ele uma boa ocasião para o entregar. A profecia da morte de Jesus, há tantas profecias do Velho Testamento. O próprio Isaías 53 é um tratado sobre a morte, o sofrimento e a morte de Jesus Cristo.
Mas, especificamente no Salmo 22:1, está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Será que essas palavras são desconhecidas por nós, com registro no Novo Testamento? Certamente não. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Mateus 27:46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Observe que em Salmo 22:1 também há esse registro, não é? Em Isaías também 53:2 registra que Jesus iria morrer no meio de dois transgressores, de dois malfeitores, de dois ladrões. Em Isaías 53:2 diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá dele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Então, ele estava no meio, um malfeitor de um lado e de outro. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, ele intercedeu por todas as pessoas, inclusive pelos transgressores. Em Marcos 15, 27, 28, e crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda, e cumprindo essa escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Então aquilo que foi profetizado no passado por Isaías, no capítulo 53, que ele ia morrer no meio dos transgressores, se cumpriu literalmente. A ressurreição, finalmente, de Jesus foi profetizada no Salmo 16:10, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então o corpo de Jesus foi sepultado, mas não foi decomposto, não se tornou pó, porque o terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, e com ele também venceremos a morte eterna. Salmo 16:10, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Em Atos 2:22, 27, mas Deus, Pedro falando, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram. E a grande pergunta, ou as perguntas que nós fazemos: quais os propósitos de Deus a respeito da vinda de Jesus, entre tantos propósitos que nós possamos falar nessa noite? Nós destacamos o seguinte: Jesus é o Deus que se fez carne para expiar os nossos pecados pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, Jesus é a nossa expiação. Nós não precisamos nos sacrificar para purificar nossa alma, como tem uma doutrina que fala nisso. A doutrina da expiação, que a pessoa sofre para pagar o karma da outra reencarnação. Não, Jesus Cristo é a nossa expiação, Ele sofreu por nós, Ele se sacrificou em nosso lugar, para nos livrar da condenação eterna. O sacrifício de Jesus se consumou na cruz do Calvário, Ele pagou o preço de nossos pecados. Por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, escreveu o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Todos nós estávamos debaixo da maldição da lei, porque nós pecamos. E o pecado gera morte, de acordo com a lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, Jesus tomou sobre si todas as nossas maldições,
A maldição que recairia em cada um de nós, Jesus tomou para si, para nos livrar de qualquer maldição, de qualquer condenação. Por isso que Paulo resiste nenhuma condenação maior para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus se fez condenado por nós. Ele é a nossa expiação, ele sofreu em nosso lugar, ele pagou o preço no Calvário, morrendo em nosso lugar, para que nós fôssemos justificados, declarados inocentes e assegurados a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, somos todos pecadores, portanto, destinados à morte eterna. Mas Deus em Cristo proveu a maneira de tornar nossa condenação inexistente, porque Jesus tomou sobre si a maldição que recairia sobre nós. Jesus é o Deus que fez carne para ser o mediador. Meus amados, eu não sei como é que é tanta cegueira espiritual. A palavra é luz, é discernimento, é revelação de Deus, é Deus falando com a sua criatura. Tem um propósito de nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar na justiça. Lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. É Deus falando a toda a sua criação. O próprio Cristo diz: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, precisamos crer aquilo que está na palavra do Senhor. Por isso que os batistas, dentro da história dos batistas, em especial aqui no Brasil, quando se aproximava um batista, era chamado de Bíblia. Chegar a Bíblia. Porque o batista dizia: está escrito na palavra de Deus? Não, então não creio. Então, Jesus é o Deus que se fez carne para ser o mediador, ser o sumo sacerdote, o intercessor de nós junto ao Deus Pai. Timóteo, Paulo, quando escreve a carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, entre o homem ou a mulher e Deus, aqui em cima, no meio está Jesus Cristo. Eu só tenho acesso a Deus através de Jesus Cristo, o meu mediador, o meu sumo sacerdote. Eu falo diretamente com Deus através de Jesus Cristo, que é o mediador. A minha oração tem que ser com a intercessão de Jesus, com a mediação de Jesus, não com a mediação de homens e mulheres, muitas vezes considerados santos. Não, a palavra só é bem clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que se chama Jesus Cristo. E essa é a palavra verdadeira, essa palavra de Deus, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Foi soprado nos escritores aquilo que Deus queria que fosse escrito da Bíblia. Devido ao pecado do ser humano cometido no Jardim do Éden, nós sabemos que rompeu-se a comunhão do homem e da mulher com Deus. Paredes intransponíveis separaram os pecadores e separam até hoje de Deus. Todavia Deus queria eliminar essas barreiras, esses impedimentos, esses obstáculos, e a forma pela qual Ele agiu foi exatamente levando a nós, trazendo a nós Jesus, que através do seu corpo moído e seu sangue derramado na cruz, tornou-se essa ponte que religa Deus ao homem. Por isso que Jesus Cristo é o que? É a nossa reconciliação. Antes da conversão de Jesus Cristo, eu fazia tudo contra a vontade de Deus. Eu agia contra a vontade de Deus. Eu desobedecia os estatutos de Deus. Mas a partir da conversão, não. Eu me tornei amigo de Deus. Abraão é chamado amigo de Deus. E na nossa vida espiritual também, nós somos amigos de Deus. Porque em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados, foi estabelecida a paz entre nós e Deus. Por isso que nós sentimos a satisfação, o prazer de adorar o Senhor e de testemunhar ao Senhor, e procurando sempre ter uma vida de santificação sem a qual ninguém verá a Deus.
uma vida de separação do pecado, uma vida de cada vez mais estreitando o relacionamento da comunhão com Deus, porque em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Éramos inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus. Nós sentimos o prazer de adorar o Senhor, sentimos o prazer de vir à casa do Senhor, sentimos o prazer de servir a obra do Senhor, de crescer, de fazer com que cresça o reino de Deus. Por quê? Porque exatamente em Jesus Cristo nós podemos alcançar essa reconciliação. Então, o corpo de Jesus Cristo moído na cruz, e seu sangue derramado na cruz, tornaram-se essa ponte que religa Deus ao homem por meio de Jesus, e recebemos a graça de sermos chamados filhos de Deus. Nem todas as pessoas que dizem que são filhos e filhas de Deus, biblicamente falando, são aquelas que se arrependem dos seus pecados e aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Aquele que o recebeu se tornou filho de Deus, não por obra humana, mas pelo agir do Espírito Santo. Jesus nasceu para instaurar o reino de Deus. Interessante, quando Jesus inicia seu ministério aqui na terra, ele não diz, eu vim aqui para condenar, que nós somos seres humanos, nós somos fáceis para condenar o outro, apontar o dedo e... Às vezes uma trave que está nos nossos olhos nós não vemos, mas um argueiro no olho do outro nós vemos. E Jesus, sem mácula, sem pecado, santo, Filho de Deus, inicia seu ministério, conforme é registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ninguém é salvo em Cristo Jesus, se não fizer parte do reino dos céus, do reino de Deus. E é interessante que essa expressão reino dos céus tem o mesmo significado de reino de Deus nos evangelhos de Marcos e Lucas. Mas Mateus usou essa expressão porque muitos judeus tinham uma intensa reverência e respeito a não se pronunciarem o nome de Deus. Então a expressão reino dos céus equivale a reino de Deus. Mas Mateus, seguindo a tradição, disse: eu não quero falar nome de Deus, reino dos céus, mas equivale àquilo que os evangelistas Marcos e Lucas falaram também, reino de Deus. Então o reino de Deus foi inaugurado aqui na terra, quando Jesus mudou o rumo dessa história e enviou Jesus Cristo para reinar em nossos corações. Por isso que Jesus Cristo não pode ser recebido apenas como Salvador, mas como Senhor, como Rei, como governante, como aquele a quem eu sou dulo, escravo, servo dele, e ele o meu Senhor, com aquele que eu ouço a voz dele e procuro seguir como pastor. Há muitos crentes que querem receber apenas como Salvador, mas não como Senhor, e não há como você receber Jesus apenas como Salvador, mas como Senhor, como governante, como Rei. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu sou o Rei, eu sou o governante, eu sou o Senhor da tua vida. Vou te tirar do jugo de Satanás, das trevas, para o meu domínio, para o meu governo, para o meu senhorio. Então o reino do céu foi inaugurado aqui na terra, quando Jesus chegou. E a ideia básica desse reino é a sujeição de todas as coisas a Deus, no presente e no futuro. A nossa vida tem que ser entregue todos os dias nas mãos do Senhor. Meus amados, a pandemia tem trazido algo positivo nesse particular aspecto,
Jesus estava abandonado, Deus estava abandonado, ninguém procurava. Mas agora as pessoas estão buscando Deus, estão reconhecendo que é pó e cinza, e nada mais, pobre e carente, necessitado. Não é nada nesse mundo. O que mantém vivo é o sopro da vida, do qual vem de Deus. A soberba, a vaidade, a prepotência estão caindo na vida de muitas pessoas, porque compreenderam que as grandes potências mundiais são incapazes de dominar um vírus invisível, só visto através de microscópio. E agora sim estão buscando Deus, fazendo correntes. Louvado seja Deus, porque está permitindo esse retorno e reconhecimento de que nós somos pó e cinza e nada mais. Vivemos das misericórdias do Senhor renovadas a cada manhã. Por isso que meu coração se enche de gratidão, de alegria ao Senhor todas as manhãs que eu amanheço, acordo, Senhor, muito grato pelas tuas misericórdias renovadas sobre a minha vida, que eu tenho um dia abençoado pelo Senhor, e assim por diante. Ninguém pode fazer parte do reino de Deus sem passar pelo novo nascimento, sem antes se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O evangelista João, ao registrar o encontro entre Jesus e Nicodemos, Jesus falou para Nicodemos que ninguém, ou melhor dizendo, se alguém quer nascer de novo, ou melhor dizendo, se alguém quer fazer parte do reino de Deus, tem que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não passar pela regeneração, pelo novo nascimento, obra do Espírito Santo, que transforma o DNA espiritual da pessoa, de tal forma que ela não sente mais prazer do pecado, mas o prazer de glorificar o Senhor e testemunhar o Senhor aonde quer que esteja. Jesus estabeleceu um reinado espiritual, diferentemente daquilo que se esperava os judeus, que esperavam que fosse liberto do domínio romano. O reinado de Jesus leva a uma liberdade maior, a salvação da alma e das consequências do pecado, e a libertação do ser do poder das trevas. Aquela prisão do Império Romano não tinha significado, não era mais importante do que a libertação da alma do pecado, a salvação, a vida eterna, fazer parte do reino de Deus, de ter Jesus como seu rei, como seu governante, como Senhor de sua vida. O novo nascimento ocorre mediante a operação do Espírito Santo. Através dele a pessoa passa a fazer parte do reino de Deus e se torna filho e filha de Deus. É duro você confrontar a pessoa, diz eu sou filho de Deus, e você diz, olha, você se arrependeu dos pecados, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Não. Então você não é filho de Deus. Gera na mente de muitas pessoas revolta, mas é o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Só aqueles que o receberam se tornaram filho de Deus, nascido não por obras humanas, mas nascido de Deus, ou seja, pelo novo nascimento, pela regeneração, obra do Espírito Santo, tornando a pessoa nova criatura. Ela não sente mais o prazer de praticar aquilo que praticava no passado. Jesus Cristo nasceu para libertar o ser humano de toda injustiça e tirá-lo das trevas para a maravilhosa luz. Jesus, no encontro que teve com Paulo, falou para ele em Atos 26, 17, 18, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, dos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Portanto, Jesus é que liberta o pecador do império das trevas. Porque a pessoa está viciada nas drogas, na corrupção, no pecado, na criminalidade, porque se tornou escravo de Satanás. E ele não tem força para se libertar. Mas quando ele aceita Jesus Cristo, ele liberta essa pessoa do poder de Satanás e ela deixa de praticar tudo que praticava de errado na vida no passado. Só Jesus é poderoso, foi ungido por Deus para destruir toda ação maligna na sua vida das pessoas. Por isso que quando nós nos convertemos, olhamos para trás, mas rapaz, eu fazia isso, eu não sinto prazer nenhum mais. Eu não sinto. Eu bebia, mas não sinto vontade de beber. Aliás, eu me sinto uma pessoa estranha se eu estiver num ambiente onde as pessoas estão bebendo, e eu estou lá, mesmo tomando Guaraná, mas não me sinto bem, já aconteceu isso comigo. Eu estava no meio de amigos, mas eu não queria estar naquele ambiente, não por vontade carnal não, mas fruto da minha conversão em Cristo Jesus, que não permitia mais eu ter o prazer a beber ou praticar qualquer ato pecaminoso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 está escrito: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Então, quem resgata o homem e a mulher das trevas, que liberta, que salva do domínio de Satanás, do poder do príncipe das trevas, é Jesus Cristo, a luz do mundo. É que transporta o homem das trevas para a luz, do domínio de Satanás para Deus, desse mundo pecaminoso para viver uma vida de santidade, de agrado a Deus. E essa transformação se dá por obra do Espírito Santo. Um novo nascimento, e surge um novo Juarez, um novo Paulo, um novo João, uma nova Maria, e assim por diante. Fruto do Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu para desfazer as obras do diabo. E quem comete pecado, diz em 1 João capítulo 3, versículo 8 e 9, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Meus amados, todos nós pecamos. Algum dia a gente fala uma coisa que não devia falar. Um sentimento muitas vezes de ódio, alguma coisa desse tipo. Mas a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Não torna o pecado uma prática habitual, costumeira, permanente. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha que coisa linda. Eu peco sim. Mas quantas vezes, né? Num pensamento, aflora um pensamento de raiva e de ira. Jesus, me perdoa. Uma palavra mal colocada, que eu ofendi. Senhor, me perdoa. Nós pecamos, pensamentos, palavras e obras. Agora, não uma prática habitual. Não é? Nós procuramos cada vez mais não pecarmos, não desagradarmos a Deus, mas nós temos uma natureza pecaminosa, o vírus do pecado circula em toda a nossa composição humana e podemos falhar às vezes, mas o Espírito Santo que convenceu o homem do pecado da justiça diz: você falhou. Você agiu de uma forma que não aceita por Deus. E aí nós nos ajoelhamos: Senhor, perdoa. Eu estou arrependido, Senhor, eu errei. E aí, às vezes, posso ir até a outra pessoa que eu ofendi: você me perdoa, eu errei, eu agi de uma forma que eu não devia. Isso já aconteceu várias vezes entre eu e Keila. Natural, uma relação humana. Mas aqui fala pecado habitual.
Então quem desfaz a obra de Satanás, do inimigo, é Jesus. Ele é o demolidor das obras das trevas. Onde há destruição do inimigo, ele vem e destrói a ação de Satanás. A Bíblia diz que um dos motivos pelos quais ele se manifestou aqui na terra foi para desfazer as obras de Satanás. Jesus, portanto, é um demolidor das obras de Satanás. E para o Filho de Deus se manifestou, diz em 1 João, para desfazer as obras de Satanás. Portanto, onde o diabo vem fazendo alguma obra destruidora na vida do ser humano, nós precisamos invocar a presença de Jesus para ele desfazer todos os laços dos mal, toda maldição sobre aquela vida, todo o trabalho forjado nas trevas para destruir aquela vida. Só Jesus pode desfazer as obras de Satanás. Portanto, seja qual for a obra de Satanás sobre a vida do ser humano, sobre a vida de um filho, de uma filha ou de algum amigo, não devemos temer, precisamos invocar a presença de Jesus sobre a vida dele, para que Jesus possa destruir toda a obra de Satanás sobre aquela vida, toda a maldição, todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra que tenha sido feito contra aquela pessoa, ou contra você mesmo, porque ele é poderoso e foi ungido por Deus para desfazer todas as obras de Satanás. E finalmente, Jesus Cristo nasceu para salvar o povo dos seus pecados e da vida eterna. No aparecimento do anjo a José, ele disse em Mateus 1:21, se é portanto a Maria, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a missão de Jesus foi salvar o pecador da morte eterna, de passar eternamente separado de Deus, no lugar de tormento e dor, chamado inferno. A vida aqui na terra é transitória, é passageira. O que nos mantém vivo é o sopro das narinas, vida de Deus. No momento que é tirado esse sopro, parou, morreu. Mas o mais importante é que Jesus veio para salvar o homem e a mulher da morte eterna, assegurar a ressurreição. A morte física não o fim do homem e da mulher que se converteu antes de morrer em Cristo Jesus, mas a ela está assegurada a ressurreição em Cristo Jesus, quando Cristo vir arrebatar a igreja. Os mortos serão ressuscitados, serão transformados, ressuscitados e terão, melhor dizendo, um corpo glorificado, um corpo igual ao de Jesus Cristo. E os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar dos olhos, e terão também um corpo glorificado. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente, viverá. Em Lucas 19:10, há um registro, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A missão de Jesus foi salvar o homem da condenação à morte eterna. Em João 3:16, 18, Jesus não veio condenar o homem e a mulher, mas salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Então, se você quer passar a eternidade na presença de Jesus, de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, se você ainda não aceitou Jesus, é tempo de você decidir, é tempo de você entregar a sua vida para Jesus.
Porque depois da morte, sela-se o destino do homem. Sela-se a eternidade do homem e da mulher. Em Hebreus 9:27 está escrito exatamente isso. Está ordenado aos homens a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então a morte sela o destino, fecha a porta da graça. Não há mais o que fazer depois. Então você que está me ouvindo, arrependa dos seus pecados. E nesse mês de Natal, receba em seu coração o maior presente, a maior dádiva dada por Deus à humanidade, que se chama Jesus Cristo. Transforme seu coração numa manjedoura, para que Jesus possa nascer em seu coração. Então, concluindo, vimos que as profecias a respeito de Jesus se cumpriram todas. Local de nascimento, nasceria de uma virgem, que teria o Espírito de Deus, que seria rejeitado por muitos, a sua entrada em Jerusalém, montado no jumento, a sua traição, morte e ressurreição, tudo se cumpriram conforme profetizado no Velho Testamento. Entre tantos outros propósitos, Jesus nasceu para expiar nossos pecados, para se sacrificar em nosso lugar, na cruz do Calvário, para pagar nossos pecados. Ele se fez carne para ser o mediador. Só Jesus está entre o homem, a mulher e Deus. Ele é o nosso intercessor, nosso mediador. Ele veio restaurar o reino de Deus. Ele quer que cada pessoa aqui na terra, faça parte desse reino de Deus. E para tanto é preciso se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus e passar exatamente pelo novo nascimento. Libertar o ser humano da injustiça e lhe tirar de todas as trevas para conduzi-lo à maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas. Para desfazer todas as obras de Satanás. Há muitas pessoas sofrendo aqui na terra porque estão sob o jugo de Satanás. E só Jesus pode destruir todas as obras de Satanás. E finalmente, ele veio com esse propósito de salvar o pecador para ele não passar pela morte eterna, ter a vida eterna, passar a eternidade na presença e na companhia de Deus. Vamos ficar em pé? Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Pai, alegres pela Tua palavra, santa e verdadeira, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, que tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e nos trazer discernimento do que é a verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas que ainda não creem que o Messias, Jesus profetizado no Velho Testamento, é esse Jesus que nós comemoramos o nascimento dele nesse mês de dezembro, que Tu possas convencer, mostrar, permitir que essas pessoas possam ouvir essa palavra ministrada nessa noite e possa compreender que é o Jesus profetizado no Velho Testamento é aquele que veio conforme os registros do Novo Testamento, veio para salvar e buscar o que se havia perdido, para desfazer todas as obras de Satanás na vida do ser humano. Meu Pai, em nome de Jesus, eu invoco a presença do Espírito Santo, a vida de muitas pessoas incrédulas, pessoas que ainda não abriram seu coração para receber Jesus. Que essas pessoas possam, nesse momento de comemoração do nascimento de Jesus, do Natal,
cada ser humano possa transformar seu coração numa manjedoura, para Jesus nascer em sua vida e se tornar o seu Salvador, o seu Senhor da sua vida. E, portanto, essas pessoas possam passar pelo novo nascimento, tornando-se filhos e filhas de Deus. Desfai, ó Pai, todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de tradição sobre essas vidas, todo o espírito que está prisionando essas pessoas no mundo das trevas, e leva para Jesus, o Senhor, o Salvador prometido, e que hoje reina para sempre em nossos corações. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Por